Então, mais uma vez, graça e paz para a igreja. Amém. Vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 7 em diante. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia. Tem alguém ali, ajuda ali, gente. Ajuda o João. Ajuda ali, por favor. Então, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Meu tema aqui diz comemoração da morte do Senhor. Eu não sei o tema de vocês, a minha é um pouquinho diferente. Podemos ler, então? A minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? Havendo chegado o dia dos pães sem levedura, no qual havia o costume de sacrificar o cordeiro da Páscoa, Jesus enviou a Cefas e a João. Ele disse: Ide, preparai para nós a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde deseja que a preparemos? Ele lhe respondeu: Eis que, quando entrardes na cidade, sairá ao vosso encontro um homem que leva um cântaro de água. Ide atrás dele, e aonde entre, dizei ao dono da casa: Nosso mestre diz: Onde está a habitação onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Eis que ele vos mostrará um grande aposento alto, com a mesa disposta ali preparada. E foram e acharam tal como ele lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E ao chegar a hora, veio Jesus e se reclinou à mesa junto com os 12 apóstolos. Então lhe disse: Tenho anelado profundamente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Porque vos digo que não a comereis mais, até que se cumpra o reino de Deus. Então tomou o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai isto e repartir entre vós, porque eu vos digo que não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então tomou o pão, e havendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vossa causa é dado. Fazei isto em minha memória. E da mesma maneira, depois de havendo ceado, disse acerca do cálice: Este é o cálice do novo pacto mediante meu sangue, que por vossa causa é derramado. Mas eis que a mão do que me trairá está sobre a mesa. E o Filho do Homem vai, tal como está determinado, mas ai do homem por quem é traído. Amém? Amém. Até aqui. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, que morreu por nós, Senhor, e ressuscitou ao terceiro dia, estamos aqui, Pai, lembrando a tua morte até que tu venha. Mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, faça-se presente, fala conosco, que o teu sangue derramado, Senhor, venha fazer efeito todos os dias na nossa vida. Muito obrigado, revela a tua palavra, que teu Espírito Santo nos use, Senhor, que teu Espírito Santo conduza aos nossos corações, para que possamos colocar em prática a tua palavra em nome de Yeshua. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, eu estou muito feliz, porque hoje nós temos mais 4 pessoas que vão participar dessa ceia. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que ceia é à noite, né? Então, por que nós estamos fazendo ceia à noite? Porque aqui Jesus disse: Fazei isso em memória de mim. A ceia, na época de Cristo, era feita uma vez ao ano. Nós não temos registro de quando essa parte da ceia que nós fazemos veio a ser uma vez por mês. Nós não temos esse registro, talvez essa prática se dá há muitos anos, mas nós não sabemos que dia foi instituído. Porém, a Bíblia nos conta que na época de Cristo eles comemoravam a Páscoa uma vez por ano, à noite, no 14º dia de Nissan, que é o primeiro mês quando eles saíram do Egito. A partir daí, no livro de Êxodo, Deus determinou que perpetuamente os filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel, as 12 tribos, deveriam comemorar essa Páscoa e ensinar os seus filhos no caminho que devem andar.
Mas, hoje, eu quero dar para vocês um tema que Yeshua se revela para o seu povo como o Messias. Então, Yeshua se revela, ou seja, Jesus se revela como o Messias. Jesus já se revelou para você? Você tem certeza que ele é o Messias? Como nós podemos ter essa certeza? Durante a sua trajetória aqui na Terra, durante o seu percurso aqui na Terra, ou seja, praticamente os 3 últimos anos da sua vivência na Terra, Jesus começou a pregar, e muitas dessas pregações ele começava a se revelar como o Messias, o Salvador, o Redentor. Em João 4, nós vemos que a história de Jesus quando ele encontra uma samaritana no poço. E ele fez a maior revelação de quem ele era. Ele encontra essa mulher, ela era uma pecadora, porque ela já estava no 5º marido e o que tinha não era dela. E Jesus fala para ela, tivesse 5 maridos, o que tem não é seu. E era uma mulher samaritana, a mulher samaritana também era descendente de Jacó. Mas havia no povo de Israel uma intriga entre a tribo que essa samaritana estava com a tribo de Judá, aonde Jesus pertencia. Por quê? Porque há muito tempo lá na Babilônia, os 12 tribos de Israel se dividiram. A tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte era só 10 tribos e a tribo do sul 2 tribos. E a tribo do norte foi dispersa para o mundo inteiro. Sumiram. Não se tinha mais notícia. Porém, alguns remanescentes dessa tribo ficaram nessa terra. E o rei, se não me engano, da Síria, eles trouxeram outros povos para morar e os povos se misturaram. Mas a mulher samaritana, ela se dizia filha de Jacó. Mas a tribo de Judá não acreditava. Então havia uma rincha. E ela disse, como pode você ser judeu vir falar comigo que sou samaritana? Eu não sou da sua tribo, né? E Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, olha só, eu sou o mesmo que Deus disse para Moisés lá no Egito, eu sou o que sou. Eu sou o presente, o passado e o futuro. E Jesus se revelou, eu sou. E ela, mas quando o Messias vier, ele disse, eu sou o que fala contigo. Então Jesus se revela para uma mulher que não era da sua tribo. Então a primeira revelação que nós temos na Bíblia, Jesus se revelando para uma pessoa sedenta. Ela foi buscar água. Provavelmente uma água ao meio-dia, porque o pecado dela, todos apontavam ela. E com vergonha do seu pecado, ela ia no horário que ninguém ia. Quem ia buscar água no poço, o sol escaldante? As mulheres iam cedo. E é interessante que no versículo 10, Jesus disse e respondeu, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Então Jesus aqui está dizendo que ele é a água viva. Por que ele fala que ele é a água? Porque os judeus tinham por costume de usar a água para se limpar, para se purificar. Você viu que nos slides que nós passamos aqui, eles têm por costume lavar as mãos. Na ceia, se você for ver, na ceia eles lavavam até os pés. Então a água significa purificação, a água significa vida. E Jesus está dizendo, eu sou a vida. Ele se revela dizendo, eu sou a vida, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. E a mulher, como tu tem água? O poço é fundo, você pode tirar essa água daqui? Ele disse, mulher, eu sou. Aí ela disse, eu vejo que tu és profeta. Aí ele fala, vai lá e busca seu marido. Eu não tenho marido, eu tivesse 5 e o que tenho é teu. Aí que ela acredita.
Eu acho interessante que quando Jesus se revela para essa mulher, ela não sabia pregar, ela não entendia muito bem, né? E Jesus disse para ela, dos judeus vem a salvação. Os judeus sabem adorar, porque os judeus sabiam fazer o ritual. Eles seguiam certinho como foi mandado no Antigo Testamento, ou seja, na Torá. E ela sai, anuncia, traz o povo da cidade e aquele povo ouve e diz assim, agora não é porque você falou, mas os nossos olhos viram. Então Jesus se revela a pessoas que estão sedentas. Quantas pessoas fogem de Jesus, mas ele encontra? Quantos aqui foram encontrados quando menos esperasse que Jesus aparecesse? Jesus apareceu para aquela mulher num momento improvável, que ela não imaginava. Ele apareceu e se revelou a ela e disse, eu sou. Aleluia. Eu sou o Messias. Em João 8, nós também temos uma passagem que Jesus se diz que ele é a luz. João 8:10, endireitando Jesus, vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Nem eu te condeno, vai-te, não peques mais. Aí ele falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá luz da vida. Por que Jesus fala que ele é luz? Porque na Páscoa, no Shabat, o povo de Israel tinha por costume acender as velas, representando os mandamentos. Os 10 mandamentos foram colocados em 2 tábuas, na direita e na esquerda. E então o povo de Israel acende 2 velas, representando que a palavra é a luz. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Então quem segue Jesus não andará em trevas. Então Cristo se revela através dos costumes do povo, dos costumes do seu povo, que era bíblico. Jesus já se revelou para você que ele é a luz do mundo? Você tem dúvida? Como é que Jesus revela a nós? Ele nos revela através da sua palavra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Jesus começa a se revelar. Glória a Deus. Jesus também fala em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por que Jesus fala que ele é o caminho? Como nós vamos chegar a Deus sem passar por ele? Ele revela que ele é o Cordeiro Pascal. Aquele cordeiro que estava aqui foi morto na véspera da Páscoa, que foi o sangue passado nos umbrais da porta, é Jesus. Então, o caminho para chegar até Deus, eu preciso ter Jesus na minha vida. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho como chegar a Deus. Não há outro caminho. Então, aqui ele está se revelando que ele é o caminho. E durante a festa da Páscoa, todas as famílias fazem as suas crianças participarem. Por quê? Em Provérbios 22:6 diz assim, ensine a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então o povo de Israel ensina os seus filhos nas festas, fazendo perguntas. Por que nós temos que comer este pão duro, sem fermento, sem sabor? Porque nossa vida era dura lá no Egito. Por que as crianças perguntam? Por que nós temos que comer essas ervas amargas? Esse sal aí, com essa água? Porque lá no Egito nós vivemos amarguras por 400 anos. Mas por que nós temos que comer essa massa agora? Esse parece um purê aí
pera com maçã e vinho. Por quê? Porque isso aqui representa os tijolos que nós fazíamos lá no Egito. Então, os porquês são respondidos. Ensina-se a criança no caminho que deve andar. Por isso que nós não devemos deixar nossos filhos em casa. Quando vem para a igreja, traga os seus filhos, eles precisam aprender a palavra. Eles precisam aprender o caminho, porque Jesus se revela para as crianças. Lógico que aqui era de uma maneira didática. Nós, e como igreja, precisamos ter didáticas para ensinar as crianças. Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida eterna. Então, Jesus se revela durante as suas pregações, antes de chegar à Páscoa. Por quê? Durante a Páscoa, eles comemoravam a vida. Como assim eles comemoravam a vida? Eles passavam as 10 pragas do Egito, iam citando de uma em uma, e estamos satisfeitos, porque a morte passou por cima da porta e não entrou na nossa casa. Ah, mas ainda, se não tivesse acontecido isso, estamos satisfeitos. Por quê? Porque Deus nos livrasse das mãos dos egípcios. O mar vermelho se abriu, né? As 10 pragas não nos atingiu. Ele nos deste os 10 mandamentos. Estamos satisfeitos, porque tu nos deste o mandamento no monte Moriá. Estamos satisfeitos, porque tu fizeste maravilhas em nossa vida. E você imagina as crianças ouvindo? Estamos felizes, estamos satisfeitos, estamos agradecidos por tudo que Deus fez. Então a Páscoa, na época de Cristo, demorava umas 3 horas, ou mais. Glória a Deus. E Jesus se revela, né? Ele se revela. Por que todas as outras religiões são mentiras? Porque Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. A única verdade é Cristo. Ele é a verdade. Tem gente que fala assim, mas as outras religiões, como é que fica? Não é religião. Jesus não é religião. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Glória a Deus. E João 6,48 diz assim, eu sou o pão da vida. Por que Jesus fala que ele é o pão? Porque toda festa judaica tinha pão. Mas na festa da Páscoa, o pão era sem fermento. Um pão duro. E esse pão representa o trigo que foi tirado da terra. Deus pegou o trigo, amassou, aliás, a terra amassou, e ali ele soprou no homem a alma vivente. Deu fôlego de vida. E o trigo nasce da onde? Da terra. Então, o homem representa um pão que Deus amassou e colocou nele a alma vivente e fez dele sem pecado. Mas, infelizmente, o homem veio a pecar. Então, ele disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram a maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu. Porque o que comer dele não morra, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei para a vida do mundo. Então disputavam os judeus entre si, como pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram no maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então aqui Deus transforma este pão, que é o pão feito pelo homem, em algo espiritual, que é o pão de Jesus, é a sua carne, representando a carne. E o vinho que é servido na Páscoa é representando o sangue, a vida. Por isso que é muito sério quem não participa do corpo e do sangue de Cristo. É muito sério quem não participa da ceia. E é muito sério também quem participa em pecado. Porque é necessário confessar os pecados para que sejam perdoados. É muito sério. E nós lemos em Lucas 22, quando Jesus, dentro da Páscoa, com aquelas ervas amargas, o pão sem fermento, o vinho, todo aquele preparo que eles faziam naquele jantar, quando ele termina, né? Ele pega o terceiro cálice, toma, fica um cálice, e sobra o último matizar, que é o pão sem fermento. Eles tinham 3 desses, um representando Israel, o outro representando a tribo de Levi e o outro representando o sacerdote. Então tinha um pão, o último, que ficava escondido. E ele pega este último pão escondido. E ele diz, vamos aqui no versículo que ele diz, a partir de 17, ele tomou o cálice e, havendo dado graça, disse: tomai isto e repartir entre vós. Porque eu vos digo que não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e, havendo dado graças, partiu-lhes e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vossa causa é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, quando ele pegou este pão sem fermento, o último que estava lá escondido, e disse: isto é o meu corpo, ele está dizendo: este corpo meu é sem fermento. E o fermento, ele mesmo, nas suas pregações, ele diz: cuidado com o fermento do fariseu, porque o fermento leveda toda massa. Então, quando você coloca o fermento no pão, ele começa a levedar, ou seja, ele começa a apodrecer, aquele cheiro. E quando ele leveda, você tem que levar ele no forno. E aí, depois de quentinho, ele fica gostoso. E na Páscoa, Deus manda: tire todo o fermento. Come o pão sem sabor, duro, feito no máximo em 18 minutos, sem sal, sem gordura. Por quê? E aí ele revela-se no dia de Páscoa: este pão sem pecado sou eu. Aleluia. Só aí os judeus foram entender por que durante anos e anos eles tinham que comer um pão sem fermento. Só eles compreenderam quando Jesus se revelou que ele é o pão vivo que desceu do céu sem pecado, sem fermento, sem mistura. Glória a Deus. E Jesus já se revelou para você? Como é que você pode? Muitas vezes você fala assim: eu não entendo muito bem o Evangelho. Eu não compreendo muito bem as coisas de Deus. Para nós compreendermos as coisas de Deus, nós precisamos estudar a palavra. Porque a palavra de Jesus é vida. Glória a Deus. A palavra de Jesus nos ensina o caminho. A palavra de Jesus, ela revela a nós aquilo que estava escondido. A palavra de Jesus, ela nos ensina a ensinar às nossas crianças o caminho que devem andar. Muitos pais vêm à igreja e deixam seu adolescente em casa. Deixam seus filhos em casa. Eu lembro que quando nossos filhos eram ainda adolescentes, muitos deles falavam assim: não, pai, não estou a fim de ir. Você vai. No dia que você fizer 18 anos, a responsabilidade é sua. Mas enquanto você estiver debaixo da minha tutela, até 18 anos, você vai. E 2 dos meus filhos combinaram que o dia que eles fizerem 18 anos, nunca mais eles pisariam na igreja.
Mas antes deles fizerem 18 anos, a palavra se revelou a eles. E os 3 estão na igreja até hoje. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela quem é Jesus. Eu vi o testemunho esses dias de um autor, Augusto Cury, que ele começou a estudar a Bíblia porque ele queria provar que os crentes eram tudo maluco. Provar que isso aqui é uma tolice. E ele começou a estudar e ele se converteu. Ele era um ateu. Ele falou assim, eu era o pior dos ateus. Eu não acreditava que Deus existia. Mas quando eu comecei a estudar sobre esse Messias, esse professor que sabia ensinar didaticamente, eu entendo que ele é o meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Então a Páscoa, a ceia, é para se revelar que Jesus é o Salvador. Porém, essa última parte da Páscoa, que Jesus pega o pão, que Jesus pega o último vinho, não existia. Ele implantou isso no último momento, quando a ceia já tinha acabado. Então ali ele instituiu uma nova aliança, dizendo, aquele cordeiro lá que morreu, representava que era vida para vocês, esse sou eu. Eu, a partir de agora, ele fala assim, eu desejei muito tomar essa Páscoa, essa ceia, antes que eu morra. Então, quando ele morreu, ele foi o cordeiro. Ele que nos dá a vida. Por isso que ele levantou o vinho e disse, este cálice é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Por isso que ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo. Então ali ele se revela. Por que nós não fazemos uma ceia por completa? Porque a ceia passada foi sombras do que nós vimos hoje. Jesus é a vida eterna. Então nós devemos fazer em memória dele até que ele venha. E hoje nós vamos comemorar esse Jesus que veio. Glória a Deus. Que morreu ao terceiro dia. A partir dessa Páscoa aqui, dessa ceia, Jesus entra em Jerusalém. E Jesus depois ele é açoitado. Ele é preso, açoitado. Ele morre, véspera. Ele vai para a cruz. Derrama o seu sangue. Irmãos, não mataram Jesus. Ele se deixou viver. Porque um Deus não morre. Mas ele se deixou morrer por nós. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida. Que vida é essa? Vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então estamos felizes. Os judeus glorificavam por ter passado o Mar Vermelho. Os judeus glorificavam porque a morte não entrou. Os judeus glorificavam porque receberam os 10 mandamentos. Os judeus glorificavam porque as 10 pragas do Egito não o atingiram. E nós glorificamos porque o nosso Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. Por isso estamos felizes. Porque ele se revelou a nós. E você que quer que Jesus se revele a você, comece a estudar a palavra. Comece a meditar. Comece a fazer perguntas igual as crianças faziam. Eu lembro que quando eu estava certa vez, eu sempre conto isso, lendo a Bíblia, e um dia eu estava lendo em Lucas, quando Jesus curou um leproso, e Jesus fala para ele, vai, lava no tanque, e ele foi, não, esse é o cego, ele falou assim, curou o leproso, e depois disse, vai e se apresenta ao sacerdote. Porque todo leproso tinha que se apresentar ao sacerdote quando ele era limpo, para o sacerdote certificar que realmente ele estava curado da lepra e ele voltar a morar no meio do povo. E quando ele se apresentou, Jesus falou assim, apresente a oferta. Lá fui eu procurar nas referências aonde estava essa oferta. Em Levítico. Levítico dizia assim, quando você é limpo,
de uma lepra, você tem que apresentar um sacrifício em agradecimento. E o sacrifício que te mandava lá era pegar 2 pombos, 2 rolinhas, 2 aves, e o sacerdote pegava uma ave, degolava, pegava outra ave, lambuzava lá no sangue daquela que foi degolada e soltava. E eu fechei a Bíblia e falei assim: Jesus, por que tu mandaste fazer macumba? Literalmente eu falei com Jesus. Eu ouvi uma voz tão suave, tão gostosa. Essa voz ecoou no meu ouvido e disse assim: eu não tinha morrido ainda. Eu levei um susto, eu olhei e falei: Senhor, você está falando comigo? Ele disse: eu não tinha morrido ainda. E me deu entendimento que a partir do momento que ele morreu, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu o Cordeiro. Então, antes dele morrer, ele seguia todos os ensinamentos judaicos. Tudo tinha que ser feito conforme o Antigo Testamento. A partir do momento que ele morreu, eu não sacrifico mais cordeiro. Aquela macumbinha que eu achei, né? Na verdade, é feitiçaria, que até hoje